Olá, pessoal do Debate Político. Esse vídeo aqui é para responder um post que o Adolfo Saxida fez no blog dele, né? E que é um post exatamente sobre os libertários e o STJD, né? Para quem não viu há um tempo atrás, eu perguntei, fiz umas perguntas aqui, se as pessoas acreditavam que o judiciário deveria ser um judiciário aberto e privado, né? Deveria ser privatizado e aberto para ter livre concorrência, né? Assim como o capitalismo exige, ou deveria continuar sendo estatal, né? E centralizado no governo, como muitas pessoas defendem, assim como ele. E ele ficou meio que sem. Ele falou que não sabia, poderia analisar direito. E aí aconteceu esse caso no STJD, que todo mundo já sabe aí, deu uma decisão favorável ao Fluminense. Né? Eu vou ler o post dele, tá? Para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Os libertários e o STJD. Uma questão difícil, aguardando resposta. Os libertários são uma corrente de pensamento ultraliberal, abre parênteses. A nomenclatura pode variar, mas eu acredito deixar claro no contexto em que eu uso esse termo. Ponto. Acreditam que qualquer forma de coerção estatal é crime, sendo assim os libertários qualificam os impostos como uma forma de roubo. Não só isso, argumentam que a justiça poderia ser privada e não pública. Certamente, essa corrente filosófica possui vários méritos, apesar de eu não compartilhar de suas ideias. No Brasil, temos um exemplo de justiça privada, a justiça desportiva. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, é um tribunal privado sujeito a leis e regimentos aprovados dentro de uma esfera privada. Sim, existe alguma regulação estatal, contudo, no geral, o STJD se aproxima muito de um tribunal privado. Sendo assim, este é um excelente exemplo de como seria a administração de uma justiça por um sistema legal privado. Tá? Um, e aí ele continua no post dizendo: os acontecimentos recentes mostraram críticas severas ao funcionamento do STJD. Críticas recentes severas ao funcionamento do STJD. Falta de criatividade, viés em favor de clubes grandes, incoerência entre decisões. Sendo assim, acredito que os Sendo assim, acredito que os libertários deveriam estudar em detalhes o funcionamento do STJD e responder a uma simples pergunta: tribunal privado é confiável? De maneira alguma quero dizer que tribunais públicos sejam imunes a críticas, mas acredito que o recente exemplo do STJD mostra bem os riscos associados a privatizar o sistema legal. Como todos sabem, sou um liberal clássico. O sistema legal, bem como seu aparato de coerção, em minha opinião, devem ser públicos. Acho que o STJD mostra bem os riscos inerentes ao sistema de justiça privado. Contudo, acredito que os libertários tenham aqui uma excelente chance de mostrar a sua superioridade de sua proposta. Por favor, não estou sugerindo estatizar o STJD. O STJD deve ser privado mesmo. Meu ponto se refere apenas ao seu desempenho, credibilidade e perigos de privatizarmos o sistema de justiça comum. O que eu tenho a responder para o Adolfo, no caso, tá? Adolfo, apesar do o STJ dele, sim, ele ser um tribunal privado, ele não tem nada de libertário nisso. Por que ele não tem nada de libertário? Não tem nada porque ele não tem nada de capitalista. Apesar de ser privado, ele continua ainda assim sendo um sistema centralizado. Ou seja, ou você centraliza na mão dos burocratas, né, políticos, né, funcionários públicos pagos com dinheiro do povo, ou você centraliza aí na mão de pessoas privadas. A diferença é que o STJD sendo privado, quem paga por ele são quem? São os próprios clubes que ali estão, tá? E não todo mundo. Ou seja, então já tem uma pequena diferença entre os dois que mostra que o STJD realmente deve continuar privado.
Além disso, nesse ponto nós concordamos, o STJD deve continuar privado. Além disso, o problema do STJD, quando você quis relacionar STJD com uma coisa libertária, eu discordo nesse ponto, por quê? Porque pelo que eu entendo, pelo que eu estudei, pelo que eu li no livro do David Friedman, que é um guia para o capitalismo extremo, no caso, The Machinery of Freedom, ele explica um sistema privado de justiça completamente diferente, tá? É um sistema onde as pessoas têm a opção de escolher aquele que mais lhe convém, que acredita que ser mais justo, onde você tem tribunais concorrendo para ver quem vai ser o mais justo, quem vai ter mais credibilidade, tá? Então, eu acho que não tem muito o que comparar, tá? Se a gente for comparar o STJD, por exemplo, indiferente disso, tá? Indiferente de que você utilizou, eu não vou dizer que você utilizou de espantalho de propósito, eu vou dizer que eu acredito que você não conhece muito bem o que o David Friedman falou, porque não tem nada a ver com o STJD, tá? E mesmo assim, o STJD, se você compara o STJD com o STF, o que a gente tem? O STJD é muito mais ágil. Ele é muito mais ágil na tomada de decisões, independente se são justas ou não, assim como o do STF, independente se são justas ou não. O tempo que demora para julgar são rápidos. Eu até acredito que se o STJD fosse estatizado, tá? Se o STJD não existisse, fosse tudo resolvido pela justiça comum, esses casos de times, eles iam demorar anos para ser julgado, né? Sorte que ele é privado, que consegue julgar rápido. Então já começa a segunda vantagem. A terceira vantagem, eu diria que se ele fosse, muito com certeza, se ele fosse estatal, a gente ia ver Corinthians e Flamengo sempre revezando na primeira divisão e nunca que um time grande iria cair. Mas o grande problema dessa minha argumentação agora, que eu falei isso, foi com uma suposição. O que acontece com uma suposição? E aí é uma coisa que o Friedman falava já no passado, que é o seguinte: um dos grandes problemas de você ter qualquer coisa centralizada é que você não tem ponto de comparação. Você não pode falar, pô, se o FHC, se o Serra tivesse ganho as eleições, não teria sido assim, assim, assado. Você não tem como comparar, porque quem assumiu o poder aí foi a Dilma e acabou, entendeu? Não tem como comparar as coisas. Então não tem como comparar. Então esse é um principal argumento para que quando você tem as coisas centralizadas, o consumidor não tem como escolher. O que eu sugeriria? Se você pergunta, tá, e como é que você, por exemplo, tá bom, você já criticou, já falou que as coisas não são assim, como é que você, Rodrigo, por exemplo, como é que você faria o Tribunal de Justiça aí no caso do time de futebol, que é uma coisa mais simples, tá? Primeiro que a gente tem que ver é que o STJD, ele é uma coisa que talvez, eu não tenho certeza disso, mas é enforçada pela FIFA. E a FIFA, ela deve enforçar que você tenha as decisões não sejam pela justiça comum. Então a FIFA própria centralizou o poder em quem? Na CBF. E a CBF, como tem ali, não tem competição, né? A CPF, a FIFA não permite que existam duas CBFs. O que acontece? Fica tudo centralizado. Teve, acho que no ano 2000, por exemplo, teve uma cisão aí e os clubes formaram o próprio campeonato deles e que parece que não o campeão lá não ia ter como, por exemplo, representar a Libertadores, e eles entraram num acordo com a CBF. Aquilo lá serviu como um pequeno exemplo de que uma grande justiça consegue, até pode fazer no sistema privado, que é o seguinte: os clubes se reuniram e falaram que a partir de 2000 vamos jogar nós mesmos aqui, tá? E teve essa abertura. O que eu poderia fazer no caso? Se o Tribunal de Justiça na esfera esportiva fosse realmente libertário, né, não como você descreveu, que é um sistema centralizado, mas libertário, o que aconteceria? Primeiro que poderia ter mais de uma CBF, poderia ter duas CBFs ou três CBFs competindo umas com as outras. Poderiam ter várias federações, ok? E essas federações, cada uma ia escolher os seus representantes. Vamos supor assim, mas e qual que seria o time que ia para a Copa do Mundo ou coisa parecida? Simples, faz um torneio. E os jogadores que escolhem representar a federação que eles querem
faz um torneio e todo mundo eles vão chegar no acordo de qual vai ser o melhor time para representar o Brasil. Ao mesmo tempo, quando você tem essa descentralização, você teria essa descentralização de poder que está na CBF, na mão de várias entidades que fossem ser formadas, o que ia acontecer? Os clubes, por exemplo, o clube com a Portuguesa e outros clubes que se solidarizaram com a Portuguesa, no caso, acharam que a decisão do Fluminense foi a decisão para beneficiar o Fluminense foi algo injusto, por exemplo, eles sairiam da CBF e iriam para outra. Iria ter campeonatos separados. Muito provavelmente não iria ter um campeonato único brasileiro, talvez, a não ser que todo mundo concordasse, né? E provavelmente, talvez todas essas, como é que se diz, todas essas confederações, elas próprias fizessem um campeonato entre elas para ver quem ia ser o verdadeiro campeão brasileiro, né? Assim como existe a Copa do Brasil, que você pega time de várias federações que são, no caso de vários estados, eles competem para ver quem vai ser o verdadeiro campeão. Nada impediria dessas federações, né, no caso, organizarem um próprio campeonato entre elas para ver quem ia ser o verdadeiro campeão de todas as federações, tá? Uh, o que eu quero dizer é o seguinte: o grande problema do STJD é o seguinte, ele é centralizado. Então você está só tirando a centralização da mão do governo federal, colocando a centralização na mão de iniciativa privada, o que já se provou, que você mesmo concorda comigo, né, no caso que já é melhor, é bem melhor do que se fosse ser estatal, mas não só isso não tem nada de libertário, porque isso não tem, o libertarianismo não é só ultraliberal, é simplesmente capitalismo em tudo, tá? E uma coisa centralizada, sem direito à escolha, onde os clubes são obrigados a seguir a determinação de um órgão central, não interessa se o órgão central é privado ou estatal, ele não tem muitos aspectos de liberdade de escolha, ou eles não têm quase nada, entendeu? Então, fica aí a minha resposta para você, e eu acredito que você deu uma. Você deu você atacou um pouco o espantalho aí nesse vídeo, nesse seu post. Eu gostaria de ver uma resposta sua a esse meu vídeo, principalmente ver uma resposta até mesmo sobre a maneira como eu imaginei que poderia ser algo mais libertário, onde, né, não existiria a CBF, mas sim existiriam várias federações e eu acredito que isso seria a maneira mais correta, né, de se organizar as coisas. Os clubes iam se auto-organizar, entendeu? Iam ver o que estaria melhor no caso para eles. Eu acho que essa daí é a resposta. E mesmo assim, essa é a minha resposta que eu dei de como eu faria o tribunal, não como eu faria, como eu faria o Tribunal de Justiça Desportiva privado, como libertário, tá longe do que o Milton Friedman falou, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes de o Milton não, o David Friedman falou. Ah, eu pediria para que você desse mais uma olhada sobre o David Friedman, principalmente no que ele fala de justiça privada, de como funcionaria. Eu vou deixar um link aí no comentário e eu espero que você consiga analisar a questão da maneira como você analisa. Eu considero você uma pessoa bem esperta, muito mais esperta do que eu, até mesmo do que eu, né? Sem sombra nenhuma de dúvida. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre justamente o que o David Friedman fala sobre de como funcionaria os tribunais de justiça privadas na sociedade que ele descreve, tá? Eu acho que seria isso que eu gostaria de escutar de você e não você falar do STJD como se isso fosse algo ultraliberal, tá? Então é isso aí. Abraços.